Hoje é o Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para todos vocês, para os homens aqui do canal, para os pais aqui do canal Sem Religião. Hoje, domingo, dia 11 de agosto de 2024, eu aproveitei esse momento, nessa manhã, para gravar esse vídeo. Eu não vou falar sobre os pais, não é para falar sobre os pais que eu vou gravar esse vídeo, tá? É ao contrário, eu quero falar sobre a mulher. Exatamente, quero falar sobre esse assunto, misoginia na Bíblia, apesar de ela ser uma palavra bonita, não é? Essa palavra misoginia. Muita gente não sabe o que está por trás dessa palavra, misoginia, o que ela esconde. E eu quero falar sobre isso. Quero ler uma história na Bíblia, ou pelo menos narrar essa história, para a gente refletir um pouco, para a gente entender um pouco como a mulher é tratada pelos autores dos livros da Bíblia, pelos escritores das narrativas bíblicas. A mulher não é uma tão bem-aventurada assim não, tá? Como muito se imagina. Na Bíblia, a mulher é sempre a mulher que leva a pior. Em relação ao homem, a mulher sempre leva a pior. A Bíblia ela é machista, claramente, de Gênesis a Apocalipse. Nós podemos ver isso claramente. A Bíblia não faz nenhum esforço para esconder o ódio que ela tem contra a mulher. Quando eu falo a Bíblia, eu estou me referindo aos seus autores, aos seus escritores. Eles não fazem o menor esforço para esconder o ódio que eles têm da mulher. É um ódio velado, e muitas vezes manifesto. E isso é uma atitude reprovável. A nossa sociedade hoje não enxerga mais assim. Mesmo que haja ainda muitos tabus com relação à figura da mulher, né? A mulher sempre levou a pior, tanto na Bíblia quanto fora da Bíblia. Isso é um reflexo do machismo, do preconceito, é o reflexo dessa visão que vem já de longos tempos. É uma visão de uma cultura que reflete alguns princípios que foram passados pela religião, baseados nas histórias da Bíblia. E no capítulo 19 de Juízes, tem uma história muito macabra, uma história absurda, horrenda. E eu quero convidar você a me acompanhar nessa história. Juízes capítulo 19 nos conta que um certo homem tinha uma concubina. Concubina, para quem não sabe, é uma segunda mulher. Você tem a esposa legítima, e pode ter uma segunda mulher, ou uma terceira, quantas mulheres você puder ter. Como é o caso de Abraão e Sara. Abraão era casado com Sara, mas tinha Agar. Agar era uma concubina. Jacó também tinha Raquel e Leia, mas Jacó tinha também como concubinas Bilhá e Zilpa, que eram escravas de Raquel e de Leia. Essa cultura de um marido ter várias mulheres está na Bíblia. Para quem acha que a Bíblia é um livro moral, um livro muito bom, um livro onde tudo deve se basear, principalmente nas questões da família, está aí. A gente pode ver isso aí claramente, que não tem o menor sentido, né? Não tem o menor sentido a Bíblia mostrar a poligamia
claramente. Então, mas não é esse o assunto que nós queremos tratar aqui. E então, essa história do capítulo 19 de Juízes nos conta que esse homem, havendo tomado a sua concubina, eles partiram da casa do seu sogro e foram para a sua própria casa. Mas, como a viagem era longa, tiveram que pousar numa região, num povoado pequeno, aquela noite. E eles não foram recebidos ali, não teve ninguém que os recepcionasse e também não tinha um serviço de hotelaria naquela região. Por isso eles ficaram na praça. Eles estavam ali se acampando na praça da cidade, do pequeno povoado. E aí então vinha um senhor do campo, da sua roça, e viu aquela cena toda e resolveu ajudar aquele pessoal, não é? Convidou o homem com a sua concubina, com o seu escravo, para ir pousar na sua casa. Disse: olha, venha, pouse na minha casa, lá a gente vai jantar, a gente vai agasalhar os animais, vai ficar tudo certo. Você dorme lá e pela manhã você vai embora. Ok, o homem aceitou e foram para a casa do cidadão que vinha da roça. E diz o texto que após eles terem jantado, estava tudo certo, tudo ok, eles estavam conversando, se conhecendo, batendo um papo. De repente chegou ali na casa do homem, do senhor que havia convidado o cidadão que estava na praça com a sua concubina e o seu escravo. Chegaram ali alguns vândalos batendo na porta com muita agressão, né? Já a ponto de derrubar a porta, pedindo para o senhor da casa apresentar a eles o homem que estava hospedado na casa dele. Cadê o cidadão que está hospedado na sua casa? Nos dê ele, nos apresente ele, que nós queremos ter uma relação com ele, nós queremos transar com ele. Sim, eles queriam fazer sexo com esse homem. Olha que absurdo, não é? Cadê? Nos mostre ele. E o cidadão, dono da casa, disse: meus amigos, não façam isso, que loucura, não façam isso. Esse homem é um hóspede na minha casa, não façam isso com ele. Olha, preste atenção, eu vou apresentar aqui para vocês uma outra situação. Eu tenho uma filha virgem, eu vou dar essa minha filha para vocês fazerem o que vocês quiserem com ela, mas não façam isso com o homem não. Peguem a minha filha é virgem, tomem ela. Olha, veja como a Bíblia trata a figura da mulher. Quando eu digo para você que a Bíblia é machista, de Gênesis a Apocalipse, eu não estou inventando. Como pode um pai falar isso de sua filha, apresentar sua filha, entregar sua filha para um bando de marginais, de criminosos sanguinários, abusarem de sua filha? Cadê o respeito, cadê a proteção desse pai para sua filha? Pois exatamente foi isso que aconteceu nessa história de Juízes 19. E tem uma coisa aqui que é muito idêntica, que essa história de Juízes 19, ela parece ser uma repetição do que aconteceu no capítulo 19 de Gênesis. Você lembra quando dois anjos visitaram Sodoma e Gomorra? Quando eles vieram destruir Sodoma e Gomorra, eles pousaram na casa de Ló. Foi basicamente a mesma coisa. Eles pararam primeiro na praça, depois foram para a casa de Ló. E os vândalos de Sodoma e Gomorra tomaram essa mesma atitude. Parece aqui que está se repetindo. Parece que os autores gostaram desse episódio nojento e o autor de Juízes decidiu repetir a história. Lá no livro de Gênesis, na história de Ló apresentou as suas duas filhas virgens para os vândalos se saciarem, abusarem delas. Veja,
Veja como o homem na Bíblia valoriza a mulher. Olha a visão do homem. Então vejam como o homem trata a figura da mulher. O próprio pai ofereceu as suas filhas. No caso de Ló, o próprio pai ofereceu suas filhas para serem abusadas em troca deles não mexer com os 2 anjos que estavam em sua casa. O que depois o próprio Ló, pai das 2 meninas, acabou tendo relação sexual com elas e gerando filhos. Um incesto na Bíblia. Veja se a Bíblia tem condições de ser um livro respeitado, um livro com princípios morais para a família. Veja, para mim não tem. Para mim não tem, não sei para você. Para mim isso aí é um absurdo sem tamanho. E aqui na passagem que nós estamos lendo, em Juízes 19, esse pai de família resolveu praticar as mesmas coisas que Ló fez. Eu acho que até ele já tinha ouvido sobre essa história, era um costume, ao que me dá a entender, era um costume. As pessoas colocarem as suas filhas na linha de frente, né? Na linha de tiro ali para serem abusadas. A Bíblia mostra isso. Parece que era um costume, porque 2 vezes repetindo a mesma história não tem sentido, não tem lógica. Como pode repetir a mesma história 2 vezes? E aí o cidadão disse para os vândalos: olha, eu vou dar a minha filha, que é virgem, para vocês abusarem dela, fazer o que quiser dela. E tem mais, ainda tem a mulher do cidadão, tem a concubina dele. Eu vou dar para vocês. Enquanto ele estava falando isso, o cidadão, o hóspede que estava na casa dele, não falou nada. Falou: epa, meu senhor, não, a minha mulher não, negativo. Epa, não, meu senhor, o senhor não vai precisar dar a sua filha, nem a minha esposa, não. Ei, o que é? Bora, vem cá. Vocês querem fazer alguma coisa? Vem fazer comigo. Deixa as mulheres em paz. Não, o cidadão, o hóspede, não reagiu dessa forma. Foi cúmplice. E ele tinha também um escravo. Eles eram o quê? 3 homens e 2 mulheres. Mas eles não se manifestaram para proteger a mulher. E agora, você me diz o que sobre isso? A Bíblia é a favor da mulher? A Bíblia é favorável à figura da mulher? Aqui não mostra isso. Aqui nesse episódio de Juízes 19 não mostra que a mulher ela é protegida, ela tem o mesmo nível do homem, ela tem os mesmos valores, os mesmos direitos. E tem mais, nessa história Deus não aparece. Deus não interferiu, nem através da sua própria teofania, através da sua própria manifestação, e nem tampouco através de anjos. Não, Deus não enviou um anjo naquele momento para acometer aqueles homens de cegueira, ou sei lá, qualquer uma outra coisa que evitasse essa tragédia. Deus estava assistindo de camarote. Sim, meus amigos, Deus, quando Ele não aparece, Ele está assistindo o episódio, por mais trágico, por mais pervertido que seja. Deus está ali, presente. Ué, Ele não é onipresente? Então, se Ele é onipresente, Ele está lá, mas Ele não faz nada. Ele não interfere, Ele não socorre, Ele não evita, Ele não protege a figura da mulher, que é a mais desfavorável na Bíblia. A figura da mulher é a mais desfavorável, é a mais denegrida, é a mais diminuída, é a mais desvalorizada, é a figura mais depreciada na Bíblia, é a figura da mulher. E Deus, em momento nenhum, fez qualquer coisa para evitar essa tragédia. E uma das coisas que a gente observa nessa história é que nenhum dos elementos dessa história é citado
pelo seu nome. Nenhum dos elementos dessa história é tratado pelo nome, nem a mulher, nem o homem, esposo da mulher, né, o dono dessa mulher, dessa concubina, o escravo, nem o homem que acolheu eles, e nem os moradores vândalos que chegaram ali para abusar da mulher. É uma história que parece realmente fictícia, porque não apresenta os nomes próprios desses elementos, dos indivíduos da história, dos personagens. Então por aí você tira que é uma história fictícia, é uma lenda. E como a Bíblia diz em 2 de Timóteo, capítulo 3, verso 16, que toda a Escritura é divinamente inspirada, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Eu gostaria de saber qual é o ensinamento moral que essa história pode nos transmitir. Qual é a lição moral que pode se extrair daqui, dessa história de Juízes 19, a qual é semelhante à história de Gênesis 19, duas histórias que retratam o mesmo quadro. Qual é a lição moral que essas duas histórias podem oferecer, podem ofertar para as famílias? Hein? Me responda aí. Qual é a lição moral, qual é a lição de valor que essas duas histórias, tanto do capítulo 19 de Gênesis, quanto do capítulo 19 de Juízes, podem oferecer para a mulher? Sim, para a mulher. Qual é a lição? Coloque aí nos comentários, você que está assistindo até agora. Aproveita, deixa o like. Muito bem. O texto nos diz, aqui em Juízes 19, que aquele cidadão tomou a concubina do homem hóspede que estava em sua casa e a entregou para os vândalos da cidade, os quais abusaram dela toda aquela noite até de manhã. Enquanto isso, eles dormiram tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo aquela noite. Veja, você acha que tem algum sentido? O que é que o autor queria informar? O que ele estava querendo ensinar com essa história nojenta? O que era mesmo que ele estava querendo transmitir através dessa história? Uma história que, para mim, não teria lugar no livro sagrado. Para mim, essa história ela é tão nojenta, tão macabra, que ela não teria lugar no livro sagrado. Por que eu iria botar uma história tão trágica dessa, que deprecia a figura da mulher, que mostra a imbecilidade do homem, que mostra a bestialidade do homem contra a mulher? Por que eu iria colocar uma história dessa no livro sagrado? Um livro de alto padrão moral. Por quê? Qual o sentido? Coloca aí nos comentários. Qual era a mensagem que o autor desse texto, dessa história, estava querendo transmitir para os seus leitores? Você que é um pai de família, você tem coragem de ler essa história no café da manhã em sua casa, no almoço, numa reunião de família? Você que é um crente, um religioso, um cristão, você tem coragem de ler essa história para a sua família, para suas filhas, adolescentes, jovens? Você tem coragem de ler essa história, a história de Ló, no capítulo 19 de Gênesis? Se você tem coragem, o que você pode ensinar para eles? Qual é a lição que pode ser extraída dessas duas histórias? Muito bem, muito bem. E então, depois de toda a tragédia que aconteceu com essa pobre mulher, eles jogaram ela lá na porta do homem,
E quando foi ao amanhecer o dia, o hóspede, o rapaz, o esposo da mulher, tomou ela, colocou nos seus animais ali e foi para a sua casa. Chegando lá, pasmem, pasmem vocês, ele pegou a mulher que já estava desfalecida de tanto ser maltratada aquela noite, e ele foi esquartejar a mulher em 12 pedaços. Olha só que atitude, hein? Ao invés de socorrer, ao invés de levar para um hospital, aplicar os medicamentos, socorrer a mulher para tentar salvar a mulher, olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha aí o que ele fez. Ele não socorreu sua mulher. Ele levou ela para casa e esquartejou ela em 12 pedaços. E a história deixou isso assim mesmo, deixou esse fato macabro dessa forma. Não teve nada de interessante, não teve nenhuma reação em favor da mulher para proteger. Não teve. Veja que na história bíblica, a vida do homem é mais importante do que a vida da mulher. O camarada preferiu proteger a figura do homem, a vida do homem, como se a vida da mulher não valesse nada. Essa é a mensagem que a Bíblia está passando nessa história de Juízes 19. A vida do homem é mais importante, é mais elevada, enquanto que a vida da mulher pouco vale ou nada vale. A mulher, ela pode ser trocada por qualquer objeto, ela pode ser abusada, ela pode ser diminuída, desvalorizada. Não, ela não tem valor. Essa é a visão da Bíblia, é a visão da Bíblia. E tem um texto ainda em 1 de Timóteo, capítulo 2 e verso 11, que nos diz o seguinte: o apóstolo que escreveu aqui essa passagem, o homem que escreveu essa passagem diz o seguinte, 1 de Timóteo, capítulo 2, verso 11, que a mulher aprenda em silêncio, plenamente submissa. Não permito que a mulher ensine ao homem ou exerça autoridade sobre ele. Em vez disso, ela deve permanecer em silêncio, porque Adão foi formado, primeiramente Adão, em primeiro lugar, e a seguir Eva. Além disso, não foi Adão